Olá, sejam muito bem-vindos ao meu primeiro vídeo do canal. Eu me chamo Beatriz Barbosa, fui au pair por mais de 2 anos e atualmente eu sou babá. Queria passar um pouquinho da minha experiência morando fora, né, porque minha porta de entrada pra viajar, pra conhecer a Europa, pra conhecer diversos países. Já viajei aí por mais de 10 países. Isso tudo durante o meu período de au pair. Queria passar pra vocês algo que eu descobri, assim, como viajar gastando quase nada e aí morar na Europa recebendo. E a minha expectativa pra esse canal é passar um pouquinho do meu conhecimento do que eu tive durante todo esse tempo como au pair, como fazer, como chegar até aqui, como viajar, até dicas sobre viagens, futuros vlogs. Já passei por muitos lugares e eu tenho até muito conteúdo guardado aqui. Por que ter tudo isso guardado se eu posso expor outras pessoas e fazer com que outras pessoas vivam e vivenciem isso junto comigo? Então, espero ter tudo isso aqui no canal, fiquem comigo e me incentivem também, me ajudem nesse processo, né? Quanto mais vocês estão aqui curtindo, compartilhando, comentando, fazendo perguntas, pedindo pra quero ver isso, quero ver aquilo, perguntem mesmo, porque eu tô aqui à disposição e eu quero passar mais isso pra vocês. E é isso! Hoje eu queria falar um pouquinho mais sobre mim, sobre a minha paixão por viajar. Queria contar um pouco da minha experiência. Essa paixão por viajar começou desde pequenininha, não sei nem te dizer da onde surgiu, eu devo ter sonhado. E aí eu comecei a ver em revistas e comecei a fazer como se fosse um mapa dos sonhos, sabe? Na minha casa tinha um quadrinho de cortiça, mais ou menos desse tamanho. E eu transformei ele como meu mural dos sonhos, né, sobre viagens. Eu comecei a procurar em várias revistas nome de países, de cidades, imagens, fotos de avião e fui montando aquilo ali. E eu ficava olhando para aquilo ali todo dia e me imaginando na Torre Eiffel, viajando, entrando no avião, porque eu nunca tinha andado de avião. E eu só sonhava com aquilo, só falava daquilo, né? E aquela fase onde ficam te perguntando, o que você quer ser quando crescer? O que você vai fazer? E eu ficava assim, caramba, não me identifico com nada, não quero ser nada. A única coisa que eu quero fazer é conhecer o mundo, é viajar. E aquele quadrinho descrevia muito bem o que estava dentro de mim, o que eu queria. E começou dali, eu tinha mais ou menos 10 a 11 anos, e eu comecei a falar pra minha família, pros meus pais, que eu queria viajar, que eu queria fazer uma viagem. E a minha motivação maior foi que eu sempre fui bailarina, e eu queria conhecer o Bolshoi, né, que fica na Rússia. Imagina, uma criança de 11, 12 anos, pobre, falando pros pais que quer ir pra Rússia pra ver o Bolshoi. Foi um pouco desesperador pra eles, porque eles viam que quanto eu insistia naquilo, que eu botava coisas de viagem pra tudo quanto é lado. Então, minha mãe comprou a minha ideia depois de um tempo, depois de tanto insistir, e aí a gente começou a pesquisar possibilidade de viajar pra ver o Bolshoi. E como vocês sabem, né, com 15 anos geralmente as meninas têm uma festa de 15 anos e tudo mais. E toda a minha família já estava ciente que eu queria viajar e ficava dando dicas. Vai pro Faustão, faz alguma coisa, chora pra não sei aonde, pra conseguir uma rifa, blá blá blá. E a gente até tentou uma coisa ou outra assim, mas no fim das contas a gente foi juntando dinheiro. Eu para 14 para 15 anos comecei a trabalhar vendendo doce para juntar dinheiro. Então fiz tudo que eu podia fazer, minha mãe também. E foi isso, a gente achou uma agência de viagem e começou a pesquisar. Só que era muito caro para ir para a Rússia, muito caro. Era uma época que estava muito frio e eu já estava ainda mais fissurada naquilo, então só pesquisava sobre viagem. E eu queria ir logo, quanto antes. E aí nessas pesquisas surgiu a oportunidade de fazer um intercâmbio em Londres. Um intercâmbio para aprender inglês. Naquela época eu sabia o básico do básico inglês, que eu já tinha estudado na escola. Tinha começado um cursinho, mas não levei adiante. Então eu pensava, sei um pouquinho de inglês. Se eu for para um país que fala inglês e que eu possa ainda aprender, tudo bem, abro mão da Rússia. E aí foi isso. A gente contratou um pacote de viagem, um intercâmbio para eu fazer um curso de 3 semanas em Londres para aprender inglês. E, gente, foi a melhor coisa que eu fiz, foi a melhor coisa que eu pude fazer, foi onde abriu as minhas portas pra saber que realmente era aquilo que eu queria fazer. Foi um pouco atrasado, né, eu já tinha 16 para quase 17 anos quando eu viajei. Então, quando eu viajei, eu ainda era criança, todo mundo falava pra minha família, eu era adolescente, e todo mundo falava pra minha mãe, pros meus pais, que eles eram loucos de me deixar viajar sozinha, de fazer aquilo, de ficar sozinha num outro país, onde eu não falava o idioma, blá blá blá. Mas deu tudo certo, tô aqui. Tô aqui pra contar essa história pra vocês e dizer que, a partir dessa experiência, eu voltei falando, todo ano eu vou fazer no mínimo uma viagem. Voltei com esse pensamento, né?
Só que as dívidas ficaram dessa viagem. Não foi possível. Minha mãe falou: Beatriz, você só vai viajar agora com o seu próprio dinheiro. Você dá o seu jeito. E aí eu fiquei naquilo, tentando trabalhar, juntar dinheiro e nada. Começou a vir as responsabilidades, que eu tinha que fazer faculdade, tava acabando o ensino médio. E eu deixei isso um pouquinho de lado. E entrei na faculdade, mudei de faculdade, fui pra outra. E eu não conseguia me achar naquilo, né? Até que no meio da pandemia, comecei a pesquisar de novo. Formas de sair do Brasil. Não aguento mais. Como se a pandemia tivesse sido só aquilo. Mas eu queria, de qualquer jeito, sair daqui. Então eu comecei a pesquisar. Comecei por Portugal, possibilidades. E aí achei um programa de voluntariado. Falei, pronto, é isso que eu vou fazer. Consegui um sorteio para fazer um voluntariado. Na verdade, consegui um sorteio para fazer parte de uma plataforma de voluntariado. Então pensei, vai ser por aí que eu vou começar. E no meio dessas pesquisas, achei várias pessoas que são nômades digitais, que foram a minha inspiração. E aí que eu descobri o programa de au pair. Então, quando eu descobri o programa de au pair, eu falei, caramba, é isso. Por quê? Eu recebo, tô sendo paga, tenho moradia, tenho alimentação, tenho tudo, não gasto dinheiro com nada. Por que eu não fiz isso antes? Por que eu não descobri isso antes? A partir do momento que eu descobri, gente, eu passei uma noite inteira vendo vídeos, pegando informação sobre isso. Fiz o meu perfil naquele dia mesmo, no dia seguinte já estava mandando mensagem para as famílias. Acreditem ou não, mas com menos de um mês eu fechei o match com a família, comprei minha passagem e embarquei para a Irlanda do Norte. Foi assim, nem mesmo eu acreditei que isso tudo estava acontecendo, porque tinha um fator pandemia, tinha um fator que eu não tinha muito dinheiro, não tinha experiência nenhuma com au pair, então fechei o match com a primeira família que eu conversei, que eu fiz a Skype. E minto, não foi a primeira família que eu conversei, mas eu conversei com muitas famílias em curto espaço de tempo, porque eu tava muito desesperada querendo aquilo. Então assim, marcava 3 entrevistas no dia e fiz o esquema de ter post-its em tudo, porque eu não dominava o idioma. Então assim, dei o meu tudo naquilo ali e consegui, no máximo de tempo possível, resolver tudo, comprar passagem e ir. E aí, fui tendo pouco dinheiro, sem ter certeza de que era uma boa família, de que eu ia estar em segurança, no meio de uma pandemia. E isso, quando eu embarquei, foi um mês antes de fecharem as fronteiras. Então, se eu tivesse ido um pouquinho depois, as fronteiras estariam fechadas, não conseguiria ir, ficaria presa no Brasil. Mas, na verdade, eu fui e fiquei presa lá. Então, assim, foi um outro rolê, foi uma outra coisa, porque eu fui e fiquei literalmente presa na casa da família durante 5 meses, porque era pandemia, tudo ficou pior ainda no início de 2020. Não, 2021, no início de 2021. Tudo isso pra dizer que, em meio a tanto perrengue, em meio a tanto aprendizado, tudo isso pra dizer pra vocês que quero compartilhar tudo isso, vou contar tudo isso aqui e aguardo vocês.